Olá, boa noite. Começa agora a edição de sábado do Jornal da Difusora. A partir de agora, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva feita pela TV Difusora com o presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Bolsonaro cumpre agenda na região nordeste do país. Neste sábado, ele participa de evento religioso aqui na capital maranhense. A entrevista que você vai assistir foi realizada pela jornalista Kate Almeida. Acompanhe. Muito bem, primeiro eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente no Sistema Difusora, presidente, o senhor que abriu esse espaço na sua agenda para que pudesse receber a gente. O presidente Jair Bolsonaro, que concede uma entrevista exclusiva para o Sistema Difusora, e aí inclui TV, rádio e também as redes sociais. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado pela oportunidade. Primeiro eu quero cumprimentar os professores de todo o Brasil pelo seu dia, dizer que foi no nosso governo o maior reajuste da história dos professores. 33%. Vocês merecem. Vocês realmente que levam o país para o futuro através do conhecimento em sala de aula para os nossos alunos. Presidente, vamos começar falando então sobre alguns dos importantes projetos e programas. Vou começar destacando o Auxílio Brasil, que hoje beneficia mais de 17 milhões de brasileiros, sobremaneira as famílias do Nordeste. Nós temos aí os 9 estados do Nordeste, alcançando mais de 46% de cobertura para essas famílias. No Maranhão, por exemplo, são mais de 1 milhão de famílias beneficiadas. E aí a gente vê o volume e o tamanho desse programa social, que aliás é recorde, né? Bateu recorde nos programas sociais. Esse programa, presidente, ele veio para ficar, vai continuar no próximo governo seu? Primeiramente, até o ano passado existia o Bolsa Família. Começava a pagar R$40 por família. Muito pouco, né? Em média pagava 190. E, por exemplo, aquele chefe de família, porventura arranjasse um emprego, perdia o Bolsa Família. Nós mudamos isso. Desde o ano passado, criamos o Auxílio Brasil. Num primeiro momento foi de R$400, atualmente são R$600 de forma definitiva. Vai continuar, está em lei, está tudo resolvido esse assunto. E mais ainda, aquela família que esteja ganhando o Auxílio Brasil de R$600 pode arranjar emprego e não vai perder o Auxílio Brasil. E mais ainda, vai ganhar mais R$200, que é uma forma que nós temos de fazer com que as pessoas procurem um emprego. E detalhe, lá no Bolsa Família lá atrás, a pessoa quando procurava receber era escravizado, porque dependia de um vereador, de um prefeito ou de algum burocrata do PT. Hoje não precisa disso. Automaticamente, num aplicativo, ele se cadastra e vai receber. Deixo claro, até há pouco tempo tinha 13 milhões de famílias no Bolsa Família. Agora são 21 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Há uma diferença enorme. Multiplicamos por 3 o valor do Bolsa Família e é de forma definitiva. E dessas 17 milhões de famílias, dessas 21 milhões de famílias, 17 milhões nós pagamos para as mulheres. E, presidente, ainda falando sobre essa questão da economia, num fator direto, né, de auxílio para essas famílias, lá na pandemia, num período mais crítico também, o senhor criou alguns programas e uma das suas falas é que é necessário cuidar das pessoas sem deixar também a economia para trás. E nesse momento o senhor cria alguns dos programas que alcançam inclusive os pequenos, médios e grandes empresários, fomentando inclusive para que essas frentes de trabalho não fossem perdidas, né? A exemplo do Pronap, do BEM. Nessa nova conjuntura da economia, quero lhe perguntar, de forma especial, inclusive, para o povo do Nordeste, para o Maranhão. É possível ampliar, dando essa mesma sustentação para que essas empresas consigam se manter e amplie, claro, obviamente, essa oferta? Primeiro, complementar o Auxílio Brasil. Todos os deputados do PT na Câmara foram contra a criação do Auxílio Brasil lá atrás, passando de R$400 para R$600. A questão agora do auxílio emergencial. Outra coisa, surgiu durante a pandemia, em 2020, com a política que obrigou o povo a ficar em casa, 38 milhões de famílias passaram a não ter renda nenhuma. Quem eram essas famílias? É aquele que vivia da informalidade,
vende água no sinal, um churrasquinho na praça, um biscoito na arquibancada do jogo de futebol, um picolé na praia. E as pessoas, ao serem obrigadas a ficar em casa, iam morrer de fome. E nós criamos rapidamente o quê? O auxílio emergencial de R$600. Para a mulher que era viúva ou era mãe solteira, passou a ganhar o dobro, R$1.200. Resolvemos esses problemas e pagamos o auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas, um número enorme, mas atendemos os mais pobres, os mais necessitados, para que não morressem de fome. Bem, tínhamos também o pessoal que tinha carteira de trabalho, né? Ia perder emprego porque, em ficando em casa, o patrão não ia ter renda, não tinha como pagar. Nós criamos 2 programas, conhecido como Pronamp e Bem. Que programa é esse? Parte dos recursos que eram dispendidos pelo patrão para pagar o trabalhador, o governo pagou isso aí. Obviamente tem um passivo agora, que está sendo estudado para ser renegociado junto a esses patrões. Mas nós evitamos, com esses 2 programas, que 11 milhões de pessoas perdessem o emprego durante a pandemia. E um dado muito importante também, quando criticam o governo federal, porque a esquerda só sabe fazer isso, o PT só sabe fazer isso. Nós gastamos em 2020, com auxílio emergencial para os mais pobres, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E terminamos, então, voltando à questão do emprego, 2020, terminamos 2020 sem perda no número de pessoas com carteira assinada. 2021 começamos a recuperar, e recuperamos, e criamos 3 milhões de empregos. Deixo claro que em 2015, 2016, a administração do PT, Dilma Rousseff, o Brasil perdeu 3 milhões de empregos, sem pandemia, sem guerra lá fora. Por que perdeu? Má gestão, corrupção. Ou seja, o nosso governo, apesar de ter enfrentado pandemia, guerra lá fora, falta d'água, o nosso governo vai indo muito bem. Já criamos, desde quando assumimos, o equivalente a 5 milhões de empregos, mesmo com crise. Os números da economia, né, que mostra se o povo está trabalhando, está produzindo bens e serviços, chama-se PIB, demonstra mês a mês que o Brasil vai indo muito bem. É um dos melhores países do mundo no tocante ao produto interno bruto. E também é um dos melhores países do mundo no tocante à empregabilidade. Os empregos, nos últimos meses, têm sido criados a um número, no mínimo, 250 mil por mês. Ou seja, o Brasil está indo muito bem. Sem falar um outro assunto muito importante. Olha o preço dos combustíveis. Estavam nas alturas em todo o mundo. No Brasil caiu e muito, caiu quase a metade. Ou seja, tudo isso são boas notícias que revertem, né, em benefício da população. E detalhe, o combustível baixou de preço, não foi ação na Petrobras, como se fazia no passado. Foi diminuindo impostos. Eu deixei de cobrar imposto federal. Nós botamos um limite nos postos estaduais. Ou seja, a gasolina caiu de preço porque nós diminuímos impostos. Isso foi definido por lei. Vai ser definitivo isso aí. Quem está falando que vai acabar depois das eleições está mentindo. Agora, presidente, o senhor falava agora há pouco sobre a Petrobras, né? Eu recordo que lá em 2010, no Maranhão, obviamente, o senhor não estava presidente, mas lá em 2010 foi prometido, inclusive, um investimento na ordem de quase 3 bilhões de reais para a criação, para a implantação de uma refinaria. Seria a chamada refinaria Premium, né? A época geraria ali 25 mil empregos diretos e indiretos, o que teria um desenvolvimento, né, tanto desse polo econômico como industrial do Estado. Mas só que nada disso foi concretizado, ficou tudo no papel. Inclusive, o próprio ex-presidente Lula esteve, à época, prometendo concluir, ainda presidente, mas ficou também só na promessa, e quem realmente acumulou tantos prejuízos foram os pequenos, médios e grandes empresários que até hoje bancam esse prejuízo, que é incontável. Existe uma possibilidade, portanto, já que é lá em Bacabeira, norte do Maranhão, né, um empreendimento que geraria e poderia potencialmente alavancar essa economia. É possível, na sua próxima gestão, finalizar esse projeto? É possível, está em andamento e não é fácil. O governo Lula, PT, prometeu 3 refinarias, uma no Maranhão, uma em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Começou a fazer, não concluiu nenhuma.
sumiu com 90 bilhões de reais. E nós não temos refinaria hoje em dia. Está avançado bastante a Comperj, no Rio de Janeiro. Essa de Macabeiras também começou a se tratar desse assunto. Agora, é caríssimo isso tudo. E nós precisamos dessas refinarias porque nós somos dependentes de óleo diesel. Nós temos petróleo em abundância, somos autossuficientes e não em refino. E, obviamente, em função disso, nós somos obrigados a importar óleo diesel. A que preço? Ao preço lá de fora. Por isso o diesel está caro no Brasil. Eu zerei o imposto federal do diesel. Os governadores nada falaram sobre o ICMS do diesel. A gente espera que, sei que é doloroso, os governadores pedem receita, mas nós temos que deixar a nossa economia sadia. Essas refinarias estão sendo implementadas por nós. Você pode ver, lá no Rio de Janeiro, a Comperj, região de Itaboraí, virou uma cidade fantasma. Muita gente investiu esperando a refinaria entrar em funcionamento alguns anos depois. Simplesmente virou um grande deserto, uma grande sucata. E essas pessoas mais humildes, muitas, investiram em imóveis, em lanchonete, em pequenos restaurantes, em pequenos hotéis, e não foi para frente. É uma perda fantástica para essas pessoas. Elas jamais podiam esperar isso daí. O governo federal vem colaborando para que essa refinaria saia do papel de fato. E não é fácil, porque não é dinheiro do governo federal, é dinheiro da iniciativa privada. E a iniciativa privada sempre vê, quando concluir, se vai ser lucrativo ou não aquele empreendimento. Mas temos feito, sim, Macabeira, e especial também lá no Rio de Janeiro. Inclusive, o senhor vem nessa gestão agora concluindo algumas obras, alguns grandes empreendimentos que foram iniciados. A exemplo, inclusive, agora, no passado, o senhor concluiu a transposição, a última etapa física da transposição do Rio São Francisco, né? O São Francisco começou, na verdade, com Dom Pedro, essa obra, E depois, efetivamente, começou no governo Lula, não vou negar isso daí. Mas o que aconteceu? Foi um mar de desvio de dinheiro, só corrupção. E ele vinha prometendo, ano a ano, terminar. A última promessa do Lula já estava fora do governo. Falou, em 2012, era Dilma, vai concluir. Não concluiu. Tá? E nós, quando assumimos, falamos, vamos terminar todas as obras inacabadas que foram possíveis. A mais importante, a priorizada por nós, foi a transposição do São Francisco. Pegamos, então, mais ou menos 80% da obra feita, entre aspas, mas destruída pelo tempo. E para você recomeçar uma obra destruída pelo tempo, é mais caro do que você começá-la no início. Mas fizemos esse trabalho. O grande feitor dela foi o ministro Rogério Marinho, nordestino do Rio Grande do Norte. Tanto é que ele foi reconhecido pelo seu trabalho e foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte. E é importante lembrar também que extensões aí de BRs, inclusive, também que não foram concluídas, já foram executadas nessa gestão. E a gente sabe que a mobilidade ela é extremamente importante para escoar as produções. A exemplo do Maranhão, que tem uma grande produção de grãos, isso fomenta diretamente o agronegócio. Nós temos, inclusive, a questão do próprio turismo. Haja vista o Maranhão é potencialmente rico também em destinos turísticos. Qual a sua previsibilidade, presidente, para essas duas vertentes? Por exemplo, vamos falar aqui, Piauí e Maranhão, Ponte Santa Filomena. Sim. Nós investimos com pouco recurso nesses gargalos. BR-163, no Pará, uma estrada de 50 quilômetros que era simplesmente intransitável nos períodos de chuva. Um caminhão levava uma semana a passar por aí. Investimos lá. Investimos na ponte do Abunã, lá entre Acre e Rondônia. Investimos com o Exército Brasileiro duplicação da BR-116. Ou seja, nós fizemos o possível para eliminar com esses gargalos. E fomos felizes, dado ao ministro Tarcísio, que demonstrou ser um excelente gestor, uma pessoa competente que foi atrás de solução de problemas. Também investimos via iniciativa privada na malha ferroviária do Brasil. Você pode ver, a Ferrovia Norte e Sul está praticamente pronta. Passa por Tocantins, Goiás e vai no Rio de Janeiro. Outras ferrovias, que eu chamo de costelas, também estão terminando, como a FICO, Ferrovia Integração Centro-Oeste, FIOL, Ferrovia Integração Leste-Oeste, a Transnordestina, a Ferrogrão, a Malha Paulista.
Tudo isso nós começamos a implementar, ajudando a iniciativa privada em 2019, quando assumimos. E o transporte ferroviário estava esquecido no Brasil. Mais do que isso, nós aprovamos o novo marco das ferrovias no parlamento. É um documento, é uma lei que dá tranquilidade e segurança para o investidor. Hoje nós temos mais de 70 pedidos para fazer ferrovias pelo Brasil, perfazendo um total de 20 mil quilômetros. Parte disso virá para o turismo e transporte de pessoas. Ou seja, são coisas que não se esperava que fosse acontecer, nunca se deu bola para isso. Era o Brasil da corrupção, do desvio, da enganação e das obras inacabadas. Nós mudamos tudo isso. Isso afeta de forma positiva o Brasil todo. Na sua gestão como um todo, o senhor tem voltado o olhar para a região Nordeste, né? Agora, de uma forma mais específica, quais são os planos para para a sua próxima gestão? E eu já engato lhe perguntando também sobre, já que a gente está falando sobre mobilidade, sobre essa questão de aproveitar o potencial dessa região do Nordeste, como é que o senhor vê também a questão aquaviária? A gente sabe que existem muitos gargalos. No estado do Maranhão entrou em colapso a questão aquaviária. Como é que consegue socorrer, de repente, esses estados, dando esse suporte? Olha, o mais importante para o Nordeste não é por acaso. Eu digo que o Brasil é terra prometida. Eu tenho falado que o Brasil é um paraíso. Tá? Por exemplo, estudos nós fizemos na costa do Brasil. São 8.500 quilômetros. Fomos para o Nordeste. É a melhor região do mundo para você colocar os cataventos ali, chamadas eólicas, para a geração de energia. E os estudos apontaram que nós temos essa capacidade do Nordeste de gerar energia o equivalente a 50 vezes o que é gerado por Itaipu Binacional. Nesse mês, portarias já foram feitas regulamentando a construção dessas eólicas. Isso é uma realidade. Vários países do mundo querem investir aqui. O Nordeste será o maior gerador de energia limpa do mundo, inclusive para exportação, chamado hidrogênio verde. Com essa energia também aqui ao nosso lado, nós reindustrializaremos o nosso Nordeste. O Nordeste, então, vai estar no mapa do desenvolvimento e não como uma região que não sai do lugar. E quando se fala não sai do lugar, você pergunta, né? O PT, há quantos anos, ou o PCdoB, comanda os 9 estados do Nordeste? Há 20 anos. Se eles são tão bons gestores, prometem tanta coisa boa para todo mundo, por que o Nordeste não é um oásis ainda? Por que o Oeste não é uma Suíça ainda? Porque são incompetentes, só sabem mentir ou roubar, o que é uma realidade. Estamos mudando o quadro do Brasil como um todo. E o Nordeste tem um papel muito especial nessa linha do desenvolvimento, com apenas isso que eu falei aqui, sem falar outras coisas. A questão do transporte aquaviário, por exemplo, resolvemos a questão da cota 762 do Lago Itaipu em Minas Gerais, com a privatização da Eletrobras. Para cada região, você investe no que é melhor. Eu entendo o que é melhor para o Nordeste de transporte é o ferroviário, como a Transnordestina. O aquaviário é mais difícil para cá pela ausência, né, de chuva, o que é natural. Isso faz parte aqui da realidade regional. Agora, a água nós trouxemos. Apesar da falta d'água, nós trouxemos pela transposição São Francisco. Agora, o transporte aquaviário da região, eu acho que não é o mais importante pela ausência de chuvas em grande parte do estado. Para a gente caminhando para finalizar a entrevista, presidente, com a questão da qualificação profissional voltada para os jovens, né? A gente sabe que isso, claro, é necessário, é importante, o auxílio direto, porque quem tem fome precisa disso de forma imediata, mas a previsão de qualificação profissional para esses jovens? Vamos começar do zero. O que é uma criança quando está em casa, nasceu e começa a andar, com 9, 10, 11 meses de idade. Eu entendo que a alfabetização é a criança andar. No governo do PT, você levava 3 anos para alfabetizar uma criança. Uma criança aprender a ler e escrever levava 3 anos. No nosso governo está levando 6 meses. Olha os professores, hoje é dia deles. Tem um aplicativo lá no Ministério da Educação chamado
grafogame é num telefone celular, que você não gasta crédito no telefone, e você, por exemplo, aperta, a criança vê a letra A, aperta A, vê um som A, né? Vê o som B, e depois tenha no outro programinha na frente as sílabas. Em 6 meses a criança aprende a ler e escrever, e muitas vezes ela até ensina os pais que tiveram dificuldade para se alfabetizar no passado. Isso é o início do aprendizado. Você antecipa em 2 anos e meio o início do aprendizado. Uma grande ação nossa que já é realidade. Questão de emprego. Muitas vezes o jovem fala, olha, eu não tenho experiência, eu não sou contratado. Ele tem razão. O que nós tentamos criar nos 2 primeiros anos, tivemos sucesso. Chamo de carteira verde e amarela. Vamos criar, se Deus quiser agora, até porque o parlamento foi mais para o centro-direita. O parlamento está muito mais alinhado com as minhas propostas e vão ter facilidade de aprovar projetos lá. O que é a carteira verde e amarela? É um emprego que alguém vai dar para ele, não vai ser o governo federal, vai ser o empresário, com menos imposições trabalhistas, né? Ou seja, o patrão não vai pagar certas contribuições, vai ser um empregado jovem mais barato e ele vai ter acesso, então, mais facilitado ao mercado de trabalho. Aí, como jovem no Brasil é até 29 anos de idade, quando ele completar seus 30, ele vai ser contratado como outro trabalhador qualquer. Ou seja, o início do serviço para o jovem virá via carteira verde e amarela, sem tantas imposições trabalhistas para o empregado. Muito bem, presidente. Para finalizar, o senhor está numa intensificação aí de agenda aqui no Nordeste, vai ter uma visita, né, uma agenda também em São Luís. E expectativa, presidente, para essa reta final? É a melhor possível. Ontem me reuni com mais de 600 prefeitos em Minas Gerais, já me reuni com quase todos os prefeitos de Goiás, vou estar com o do Paraná também agora. Vários governadores abriram apoio para mim, como o de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, entre outros. Vários prefeitos de capitais do Nordeste estão conversando, já declararam apoio para a gente. Nós temos a certeza que hoje em dia já temos votos suficientes para ganhar as eleições. Mas continuaremos pedindo votos e mostrando o que nós fizemos para todos os brasileiros, para que a gente possa continuar esse trabalho, dando esperança para o povo, também mostrando o que nós podemos fazer, como por exemplo, vamos investir pesado em casa popular a partir do ano que vem. Pretendo fazer na casa de 1 milhão de casas por ano, questão de creches, para facilitar a vida de quem queira trabalhar, entre outras coisas. E podia falar muita coisa para você, como por exemplo a revolução do Pix. Hoje todo mundo tem o Pix, todo mundo passou a ter conta bancária, né? De forma bastante simples, sem pagar taxa de nada. Indireta, né? E tanta outra coisa, mas o teu tempo está acabando, é que eu poderia falar aqui. Muito bem, queria agradecer ao senhor a participação aqui com a gente mais uma vez pela abertura na agenda, presidente. Muito obrigada. Muito obrigado. É isso, voltamos ao estúdio. O Jornal da Difusora fica por aqui. A entrevista concedida com exclusividade à TV Difusora pelo presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, você pode rever no portal Difusora 1. A entrevista será reexibida na segunda-feira nos telejornais da Difusora. Tenham todos uma boa noite e um excelente domingo.